estudar hoje e amanhã. Não, moço, descansa amanhã. E não, mas amanhã à noite eu tô querendo sair, Ah, tá. justamente pra dar uma distraída. Tô querendo ir no festival do MST que tá tendo aqui. Eu vim, né, em Ah, 2016, veio ah, eu, eu a lembro. Brígida, veio eu, a Brígida e o Pedrinho. Eu lembro. Só que o desse ano é estadual, aquele que a gente veio era nacional. Entendi. Ô, meninos, a universidade de vocês está falando sobre greve, entrar em greve e tal, e aí? Como que tá? Tô de curiosidade. Greve, não, o pessoal não tá falando sobre isso, não. É mesmo? Mas. Mas tá tendo algumas mobilizações estudantis porque a universidade sofreu muitas mudanças, assim, e o pessoal não tá gostando, sabe? É, tá um clima bem de censura mesmo, tá muito pesado. É, anteontem, né? A UFMG simplesmente fechou todos os portões 9 horas da noite e expulsou a galera, tipo assim, meio que expulsou a galera que tava dentro e não deixou ninguém entrar. Sendo que tinha gente que tinha que a aula só começa às 9 horas e tinha prova. Tipo assim, a UFMG passa o quê? Milhares de pessoas lá dentro. E eles fizeram isso sem totalmente arbitrário, assim. Foi uma loucura, Mas velho. o que que aconteceu? É porque tava tendo uma festa dentro da UFMG. Mas não era uma festa, assim. É mais o pessoal se reunir e tinha bebida e o pessoal ligava Ah, um som lá. tá. Então eles fecharam a universidade porque a Mas festa era deles ou porque tinha uma festa clandestina, digamos? era uma festa clandestina. Mas, tipo Saquei. assim, por exemplo, eu fui na universidade pra aula. Eu não fui na festa. Só que como Sim. eu cheguei mais cedo, eu consegui entrar. E eu fui pra aula. Agora tinha gente que tava indo pra aula e não conseguiu entrar. Porque a UFMG simplesmente foi fechada. E tinha gente que teve prova, teve tudo. Ah, mas você fez então, você ficou lá dentro. Eu fiquei. Aí na hora que eu saí, eles deixavam todo mundo sair, mas não deixavam ninguém entrar. Caralho. Nossa, É, balbúrdia, hein? complicado. Não, e foi a primeira festa, assim, porque geralmente tinha direto alguma coisa. E eu não. E dessa vez, a primeira que teve, pessoal. Que doideira, cara. Tempos Não, estranhos. e tem centro acadêmico que tá sendo perseguido. Teve casos de pessoas que foram meio que expulsas por causa de de preconceito, velho. Tem umas coisas bizarras lá que tá acontecendo. Nossa. Sei lá, tempos estranhos. Vocês gostaram do conto? Eu gostei. Ó, olha, eu gostei, mas eu não caí de amores, que eu tenho uma implicância com o Ernest Hemingway. Mas é uma coisa Por minha, quê? tá, gente? Por quê? Ah, eu não sei, é porque eu acho que eu tenho um trauma um pouco com ele. Mas Eu acho que vocês criei já esse não falaram. trauma. Vocês não falam tanto sobre o velho Ilmar? Eu achei que vocês eram fãs dele. Não, Cês- Velho Mar é até bacana, é outro livro dele que eu li que me traumatizou. Não foi o Velho Mar, não. Mas porque traumatizou por ser ruim, igual o Por da. ser ruim. É Mas, ruim, Qual? sim. É o mas último igual. livro dele que ele lançou, na verdade foi um lançamento póstumo, chama O Jardim do Éden. O livro é muito ruim. Mas igual a Allende lá, aquela mulher. Ou Eno, não. Eu acho que é difícil ser pior que ela, né? Mas, Qual que é essa aí? A Casa dos Espíritos. Mas é um livro muito chato, sabe assim. Tudo bem, eu acho que talvez se eu lesse hoje eu ia ter outra visão, mas eu tinha uns 16, 17 anos, sei lá, mas foi bom que eu nunca esqueci. É um casal que vai passar férias numa praia no sul da Itália, parece, e o livro é só esse casal tomando banho de sol na praia o dia todo. E aí eles vai para a praia,
e se bronzeiam. Volta pra casa. Vai pra praia, se bronzeia. É só isso. Aí, tipo assim, eles vão ficando cada vez mais bronzeados. É muito chato, entendeu? É só isso o livro, tô falando Que sério. idiotice, velho. E aí eu criei meio que uma birra com ele, mas eu sei que ele é um grande autor. E o Velho Mar é legal. Eu acho que é um grande livro. E eu li o Velho Mar, li esse e li outro livro dele, O Sol Também Se Levanta. Um livro muito bonito, inclusive. Mas contos eu nunca tinha lido nenhum. Foi o primeiro conto dele que eu li. Não, mas, Então mas, eu gostei. mas o Velho Pô, e o Mar é legal ou é tipo um clássico mesmo? não, acho que é um clássico. Acho que é um clássico, sim. E esse É Sol Também muito Se bom. Levanta é um clássico também. Tem eu, eu acho que ele tem muito conto que é aclamado, né? Eu nunca li. Tem muito conto aclamado. Eu não sei se esse conto é um dos contos aclamados. O Yuri talvez precisou mais aí. Pode ter falar sobre isso. É, eu Mas eu sei que pesquisei, ele é Eu considerado um pesquisei e grande vi que é. contista, né? Vi que o pessoal gosta muito desse conto. Tanto que vou até passar uma visão aqui do que eu tive também. Eu Ah, já eu vou cheguei a falar com ler. vocês. Pode Não, falar. eu ia só falar uma curiosidade. Tem um autor brasileiro muito aclamado. Ele só escreve contos, aqui de Minas Gerais. Eu tô tentando lembrar o nome dele porque o pessoal apelidou ele do Ernest Hemingway brasileiro. E quando eu li esse conto, eu lembrei muito de um conto desse cara que eu já tinha lido. Esse cara é muito parecido com o Hemingway. Eu vou lembrar depois, eu vou falar com vocês. Tem que lembrar aqui o nome dele. Provavelmente não tem nada a ver, mas você falou de contista brasileiro. Eu lembrei de uma vez que a gente leu um conto brasileiro, não leu? De um cara lá que ele era muito bizarrão. Tipo assim, ele tinha uma escrita muito frenética. Só que a gente gostou muito. Vocês lembram disso? Eu acho que ele até fazia umas críticas a governo, uns trem assim. A gente leu alguns brasileiros, né? Mas eu não. Teve esse em específico que eu acho que ele até nem era muito conhecido. Talvez tenha até sido você, o Anderson, que indicou. Sei lá. Mas é que Não, você mas falou disso como aí, é eu que lembrei era? dele. Como é que era o Ah, conto? velho. Eu não lembro, mas ele era uma escrita bem crítica, assim. Bem irônica. Não seria o do Bem Raul irônica. Seixas, não? O... Eu pensei nesse também. Pensei nesse, Não não esqueci o sei. nome, eu esqueci o nome do cara. Mas esse conto do Hemingway me lembrou muito aquele conto do Raimundo Carreiro que o Eno escolheu, não sei por quê. Não lembro. Eu realmente esqueço tudo desses nomes, assim. Eu escolhi Raimundo Carreira? Foi eu não, deve ter sido o Yuri. Ah, foi o Yuri, então. É, foi o Yuri. Não lembro. Não sei Daquele dizer se livro foi eu. seu, moço. Você escolheu alguns contos daquele livro que você tem. Sim, sim, sim. É. Mas aí nome do conto eu não lembro, não. Era O dois único conto alguma que eu coisa. lembro, Era dois alguma coisa. os únicos contos que eu lembro que eu tirei, era o primeiro que eu tirei, que era um negócio, toca um telefone à noite, um trem assim. Foi um dos primeiros, que a gente nem gostou tanto, assim, gostamos ok. Ah, É um dos primeiros. Aí teve também, eu acho que foi do meu livro, aquele conto que tem um cara que Chamou. é pintor, aí tem uma menina na história também. Por que você não se esforça para me fazer feliz? esse foi do ano passado. O do Raimundo Carreiro chamou os dois. Ah, falei que tinha dois, né? Aí. Praticamente falei o nome do Enfim. conto. Era, Mas enfim. Oi? Pode falar. era Mavino e Mariano, os dois. Você deve ter Nossa. lembrado porque realmente eu li aqui, né? Não lembrava. Não. Eu não lembro de nada, cara. Você deve ter lembrado, Anderson, porque é dois caras, né? O É, Al e o Max. mas é uma coisa. É um É conto um pouco verdade. seco também, né? Esse do Raimundo Carreiro. Eu lembro que, assim, lógico, é um estilo diferente, porque o Raimundo Carreiro tem que trabalhar com a linguagem, ele repete muito e meio que tem uma poesia no texto, né? Mas tem uma secura, eu acho que me lembrou o Hemingway, talvez por causa disso um pouco. Acho que o Então, ambiente também se passa. essa questão da secura, ela foi bem característica para mim. Você disse aí que já leu Velho Mar, já leu
Ô, Yuri, o sol, sei lá o quê, mas você eu já pode, cheguei a ler. Oi. você pode afastar um pouco o microfone de sua boca? Fica melhor. Sim? É. Eu cheguei a ler o Velho Mar, só que só até a metade. Eu até falei com o Anderson, eu nem sei porque eu parei. Mas sei lá, às vezes eu tava lendo ali à toa e acabei esquecendo. Mas o que eu li eu gostei muito. Mas o que eu lembro é que eram basicamente diálogos também. Não tinha muita coisa descritiva, assim. Muita narração. Era bem seco. E de certo modo num bom sentido. Aí quando eu li esse conto, ele já é bem curto. E aí já começou diálogo o tempo inteiro e terminou diálogo, tipo assim, algo bem cru. Então, tanto que quando eu terminei de ler a primeira vez, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de pé atrás, tipo, o que exatamente que eu acabei de ler? Eu confesso que eu não compreendi a magnitude do conto assim que eu terminei de ler. De início eu tive uma estranheza, sabe? Aí eu comecei a pensar a respeito e aí dei uma pesquisada também, li cerca de 3 sites ali, pequenas resenhas. E na minha visão, eu acho que a gente pode até explorar essa ideia depois, mas na minha visão, os segredos desse conto, eles moram na reflexão. Não é que algo de especial acontece nesse conto. Basicamente nada acontece no conto. O conto é um nada. Nada acontece. Mas são pequenos pontos que ele apresenta para a gente que, se a gente parar para extrapolar esses pontos na nossa cabeça, a gente vai entrar em umas discussões muito loucas. Né? Então, acho que o segredo do conto, para mim, tá aí. É, eu também tive a mesma estranheza. Tanto é que eu até desconfiei do site que a gente tava lendo. Fui lá, tentei baixar algum PDF. Até baixei um, aí eu vi que era a mesma coisa, assim. Era isso mesmo. Acho que até com outra tradução, não sei. Com outro título, Mas, né? mas não mudou muito. Não mudou muito assim, não. Porque realmente tem muitos diálogos. E agora que você É, falou, parando pra pensar, é uma maneira diferente que causa bem estranheza essa questão de ter muitos diálogos. Mas é uma maneira difícil também de escrever, né? Você conseguir contar uma história com diálogos. Porque eu sou horrível pra conseguir montar um diálogo, por exemplo. Criar um personagem pra ter um diálogo com outro que não seja uma coisa assim. Ah, eles vão falar só coisas óbvias. E é justamente isso que tem uma frase desse próprio autor, né? Do Hemingway, que é não conte, mostre. É tipo assim a frase, que é muito famosa. Eu até vi que o pessoal fala sobre isso. Que o segredo da leitura, de acordo com esse autor e por essa frase, né? Seria mostrar as coisas ao invés de literalmente falar. E aí eu tentei ver se nesse conto era desse jeito mesmo. Pode falar, Anderson. Ô, Yuri, você tá com o não, microfone fechado. Oi, oi. eu só ia comentar que eu gostei do conto, mas não adorei. Pode ser que eu mude de ideia, como normalmente eu costumo dar para a discussão. Não, os últimos 4 Mas contos foi mais ou menos isso aí. Você chegou aqui, é, já é você meio terminou o que. 3 e tava maluco. Pois é, já é meio que normal isso acontecer. Mas eu também não. Eu não sei se eu sou tão fã de conto que tem muito diálogo, basicamente diálogo, sabe? Eu acho muito difícil diálogo. Um episódio bem interessante. Eu tenho quase certeza que teve das famosas tretas literárias. Eu acho que tem uma treta do Hemingway com Faulkner. E parece que eles discutiram alguma coisa em relação a diálogo, mas eu não lembro. Como eu não tive tempo de pesquisar, eu não pesquisei nada sobre isso. Depois eu posso mandar no grupo se eu acho alguma coisa interessante sobre isso. Mas, assim, os diálogos são muito bons, né? A conversa é muito boa, existe uma tensão latente no texto muito boa. Eu acho que para o conto isso é muito importante, a questão da tensão, né? Mesmo com os diálogos, que a gente consegue perceber isso
E é um conto que realmente deixa muito a cargo do leitor, esse conto. Só uma curiosidade, vocês pesquisaram alguma coisa sobre o Hemingway? Eu dei uma pesquisadinha rápida na Wikipédia, sei que não é uma fonte tão confiável, mas na lista de obras dele, fui dando uma olhada, nos livros de contos que ele lançou, tem um livro que chama The Stories of Nick Adams. Sim. E esse personagem chama Nick Adams. Eu fiquei pensando se existiriam outras histórias com esse mesmo personagem. E se essas histórias teriam alguma forma de interligação. Fiquei curioso com isso. E, enfim, não sei, né? Se teria ou não, né? Enfim. Tem. Eu cheguei a ler algo parecido também. Tanto que, vou até passar uma impressão assim, bem geral do que eu tive. Mas, primeiro, o conto, assim que eu peguei para ler, eu vi que ele era muito curto. Ou seja, não tem como acontecer tanta coisa ao mesmo tempo. E aí começou o conto, eu já percebi que tinha muito diálogo, aí já apresentou um monte de personagem. Os dois bandidos, o Al e o Max, né? Aí o George, que eu acho que é o cara lá do bar, aí tem o cozinheiro, e tem o Nick Adams, e tem o cara lá que ele quer matar, que os assassinos querem matar. É muita gente, cara, pra se desenvolver em, sei lá, 5 minutos de texto. Então, principalmente quando o Nick Adams é apresentado no início, porque logo que os caras chegam, entram no balcão e estão lá pedindo coisa com o George, falam que esse tal de Nick Adams tá lá na outra ponta. Aí de cara eu já pensei, pô, esse cara, pra eles citarem ele assim dessa forma, ele tem alguma coisa, né? Só que de fato, ao longo da história, se a gente for sincero, ele não faz nada. Ele não é nada. Tipo, ele simplesmente é levado lá pra trás, fica amordaçado lá, depois ele vai correndo avisar o maluco. E depois volta e fala que o cara que ia ser assassinado não. É basicamente ele é o mensageiro, ele não faz nada no conto. Mas, de alguma forma, e a partir do momento que a gente entende, ou a gente espera, né, que as coisas que o Hemingway escreve são muito assim de. Como se fossem coisas normais do dia a dia, né? Ele está simplesmente relatando episódios normais do dia a dia. Eu cheguei a pesquisar, vi também que tinha esse nome desse livro e pensei, pô, provavelmente é um livro que esse personagem está em vários contos, em várias situações corriqueiras. Não é que ele é um grandioso personagem, faz coisas muito episódicas, mas provavelmente é um personagem que tem ali na literatura do Hemingway e que ele está sempre inserido nos contextos, sabe? De alguma forma. Às vezes ele pode ter um protagonismo, às vezes não. Mas deixa eu até mostrar uma curiosidade para vocês, não tem a ver com isso, tem a ver com o conto em si. Eu não sei se eu já tinha falado, eu acho que não. Mas eu vou até compartilhar a tela aqui, ver se vocês conseguem ver. Aí. Estão vendo? Ainda não. Sim. Agora sim. Ó, esse aqui é um dos sites que eu mandei lá no WhatsApp. Que eu tinha lido, né? Eu li, Ó, isso aí eu li, só esse. Que então, tem a olha essa imagem que a imagem. gente. Essa imagem a Eu gente lembrei na hora. discutiu nos diálogos. Diálogos, né? Sério? Sério? Sim, Eu não lembro. trabalhamos em diálogos. Discutimos Não ela nos lembro. diálogos. E foi muito boa a Ó, discussão. então Foi eu verdade. vou Foi falar uma ela e o conto curiosidade, então. do Pablo Neruda, não foi junto a poesia? Isso, Olha aqui, exatamente. olha aqui. 2019, olha. Que isso aqui tá aqui. Olha a coincidência. Eu não fazia ideia. Eu provavelmente não fui nesse dia aí. Eu não sabia. Eu Mas simplesmente achei essa imagem alguma vez e coloquei aqui. 2019. Aí não Qual é o só a nome desse coincidência de ser o. pintor? É o Eduardo Não sei. Hopper. Acho que Não é sei. Nighthawks, chama esse quadro. Não sei. a gente discutiu esse quadro detalhadamente nos diálogos. Sim, eu lembro que o Lucas estava até no dia presente, bem legal. Eu acho que o Yuri não tava no dia mesmo. É, não tava não, senão ele ia lembrar, com Ele, certeza. ele ia lembrar com certeza. Cadê ele? Uai, deve Ô estar Yuri, ajeitando alguma coisa. Tô aqui, tá seu ouvindo você falar. microfone tava desligado. Eu não fui, não. Mas você queria mostrar só a coincidência? Tem algum. Você não chegou a pesquisar sobre essa imagem, não, né? Não pesquisei, não. Mas é coincidência mesmo.
E aí foi até mais coincidência que falou esse negócio do diálogo aí, que eu não sabia. Provavelmente eu não. Pois é. Eu também reparei na hora que eu abri esse site. Na verdade, eu nem abri pelos que você mandou. Eu simplesmente pesquisei e acabei abrindo o mesmo site também. E eu vi. Até pesquisei aqui, parece que esse Nick Adams, às vezes, ele é quase que autobiográfico também, do Hemingway. Pelo que eu li aqui rapidamente. Cara, Eu mas dei uma... Hã? interessante isso, né? Porque, olha só, eu vi que tem 3 livros de contos do Hemingway publicados, 1, 2 e 3, uns livros mais recentes, que é inclusive colocado como referência aquele site que o Yuri mandou que tem um conto. Eu achei que fossem contos completos, então não são. Ali é uma coletânea com os principais contos do Hemingway, mas então não, a gente não tem os contos do Hemingway publicados por completo aqui no Brasil. Olha que interessante. Não temos, né? Então é até bom saber disso. Eu acho que tem alguns livros dele que não foram publicados até hoje. Pois é. E eu Aqui. jurava que ele tinha obra completa publicada aqui, porque ele é um autor relativamente popular, sabe? Sim. Ah, mas no Brasil sempre acontece esse tipo de problema, né? Sim. E eu dei uma pesquisada sobre a vida dele e como é de se esperar de um grande escritor, foi muito polêmico. Não sei Sim. por que que isso acontece, né? Geralmente os grandes escritores são muito polêmicos. E ele teve uma vida muito intensa, né, cara? Ele mesmo, quando era muito jovem, tava tendo a Primeira Guerra Mundial. Aí ele se esforçou pra ter o alistamento voluntário, tipo assim, só pra ir pra guerra e tal. Aí ele não conseguiu de primeira, por causa que ele tinha um problema de visão, eu acho, alguma coisa assim, sei lá o que que deu. Aí ele foi lá e se alistou como motorista da ambulância pra ir pra guerra. E foi pra guerra, da Primeira Guerra Mundial. Aí depois ele ficou nessa vida de ir morar na Europa, voltar para os Estados Unidos, ir pra Europa de novo. Foi para Cuba várias vezes, inclusive que era onde ele pescava, né? Lá em Cuba, porque tinha um peixe gigantesco lá, né? Que vocês que leram O Velho e o Mar deve ter muitas referências sobre isso, né? Que Eu diz acho que é o Peixão Marlim. Marlin, que dizem que o Hemingway, né? Gostava muito dessa questão da natureza, assim, e isso deve estar muito presente no Velho e o Mar, né? E E ele teve 4 esposas, eu acho, e foi assim. Algumas das separações foi porque ele já tava com outra amante e teve outras amantes também. Aí separou da esposa pra casar com a amante e foi essa doideira aí a vida dele. E ele tava na Guerra Civil Espanhola. Ele não sei se participou diretamente, mas estava na Segunda Guerra Mundial também. O cara passou por muita coisa mesmo, né, velho? A vida dele, assim, foi muito intensa. Morou em Paris na época que tinham os escritores perdidos, né? Que é o Fitzgerald e outros lá em Paris. E a questão também histórica da época desse conto, né? Que esse conto é de 27, né? 1927. Uhum. E em 1920 tem a promulgação da lei seca nos Estados Unidos, né? Que fica proibido tudo sobre a bebida alcoólica, né? Consumir, produzir e tal. E aí passa a questão do contrabando por Cuba também, né? Que é um lugar que ele ia muito, né? E esses grandes famosos e escritores e intelectuais iam para Cuba até como aquele lugar de refúgio e essa questão da ilha que os caras vão para Balbúrdia mesmo também, né?
Até porque na época, bem antes da Revolução Cubana, né? E por coincidência ou não, ele morre justamente na Revolução Cubana, né? Assim que termina a Revolução, que a Revolução foi em 59 e ele morre em 61, ali próximo da crise dos mísseis já, né? E, e, e foi suicídio, né? Outro aspecto que é comum entre grandes autores. Comum, não diria a palavra comum, não, mas às vezes a gente acaba se deparando assim com grandes escritores que morreram por suicídio, né? Muito estranho isso. Igual o próprio Quiroga, a Silvia Plath? Isso. Quiroga, Silvia Plath, ele, escritores que a gente discute aqui, os caras morreram por suicídio e tem a questão parece que tem a questão de uma arma que a mãe dele deu pra ele, que era a arma que o pai dele havia se suicidado. E isso mexeu muito com a cabeça dele também. Mas ele se suicidou idoso também, né? Que é uma coisa também, sei lá, é muito bizarro essas histórias assim que envolvem tantos acontecimentos, né? E acaba que os acontecimentos também ajudam a pessoa a ficar famosa, né? Tem alguns escritores que passam muito por isso, né? Essa mística da vida do escritor acaba alavancando a carreira dele, ou talvez não a carreira na época que ele estava vivo, mas depois, né, pós-morte, essas místicas sobre a vida acabam divulgando a pessoa mais do que os próprios contos ou os próprios livros. Uhum. E esse cara viveu muita coisa, esse Hemingway. Muita coisa. E ele bebia muito, tá? Ele era muito conhecido por ser, assim, bom de copo também. Inclusive, eu acho que ele adoeceu, ele teve uma doença séria por conta da bebida. E a paixão dele, eu acho que era a bebida e a pesca. Ele tinha uma paixão muito grande por isso. Inclusive, ele tem não só o Velho Mar, mas tem outros textos que falam sobre pesca também. E esse autor brasileiro, vou tentar lembrar o nome dele aqui, mas eu tenho um livro dele, depois eu vou procurar. Ele fala muito também sobre pesca, é outra coincidência entre os dois. Bem interessante. E o Eno, ele escreveu um livro sobre Paris, tá? Chama Paris é uma festa. Não li, mas eu sei que é um livro biográfico. E fica a recomendação do filme aí do Woody Allen, ó, para vocês assistirem, se não assistirem Meia-Noite em Paris, que inclusive está o Hemingway lá no filme, né? E é ótimo o Ah, filme. Entendeu? esse filme foi indicado pelo meu professor de História da Arte. Nossa, é Um dos, ótimo. falou que é uma das principais indicações dele, assim, pra gente era esse filme, o de História da Pois Arte. é, vejam. E aqui, vocês falaram de pesca. É claro que isso já é bem característico do Hemingway, mas acabou me lembrando aqui o fato de que eu estava assistindo esses dias, eu até falei lá no grupo, Coda. Não sei se o Eno já assistiu. Já assistiu, Eno? Eu ainda não. Então, mas lá, tipo assim, tem o. A família dela sempre veio da pesca. Então, não que exatamente tenha a ver com o assunto, tá? Mas é porque vocês falaram e me lembrou essa referência. E aí, por exemplo, o que eu posso falar do filme, né, nessa questão? Basicamente, a família inteira. O pai, a filha, que é a protagonista, e tem o irmão e a mãe. Só ela que não é muda, né? Que não é, eu acho que é surda, né? Eles são surdos e só ela que não é. E todos eles sempre trabalhavam na pesca, todos os dias. Subordinados a outros patrões e tal, e tanto que depois de um tempo eles começam a meio que se rebelar, sabe? Eu tô Mas. indo, Anderson. Por quê? Pode falar, gente. Você tá Ele olhando tá pra escuro. mim. Não, é que eu tô procurando um negócio aqui. Pode ir conversando aí. Beleza? Tá uma sombra na cara dele. Vamos conversar, galera. Peraí. Eu achei que ele tinha sido possuído. Eu tenho que ver isso na gravação depois. Eu não tava vendo, não. Eu peguei só o finalzinho. E aí? Não, enfim.
Você tava falando sobre Aí, o outro. Não, é porque como eles é uma família que sempre trabalhou com a pesca, aí tem uma parte lá que esse pai até fala assim, quando ele tá lá se rebelando contra os patrões. Ah, porque todo mundo que trabalha aqui, a gente faz isso porque os nossos pais faziam e os pais dos nossos pais faziam. Então essa questão da pesca, seja um hobby ou seja de fato um trabalho, a sua vida inteira dedicada àquilo, é uma coisa muito característica, muito forte, muito marcante, sabe? Todas as pessoas, e aí eu posso colocar o Remo aí também, quando a pessoa de algum modo ela se identifica com aquilo, parece que ela leva esse tipo de estilo de vida para a vida toda, sabe? Seja ele um estilo de vida de subsistência ou seja um estilo de vida de fato gostar daquilo, sabe? De se identificar, e aí tem vários fatores que podem causar isso, né? Seja a própria tranquilidade, seja o próprio mar, seja o próprio ato de pescar mesmo, que a pessoa às vezes ela se sente boa e gosta, seja porque possivelmente pode ser uma oportunidade de, digamos, desligar do mundo ou de levar outras pessoas com você e se desligar do mundo junto com elas, enfim. Esse assunto de pesca, por mais que é algo assim bem genérico, né? Mas principalmente quando eu comecei a ler um pouco o Velho Mar lá, que basicamente fala só sobre isso, eu lembro que eu estava lendo e eu ficava pensando bastante que de fato é um ambiente assim que dá muito para entender por que muita gente se identifica, sabe? Era mais ou menos isso que eu tinha pensado. Depois a gente volta nesse assunto. Só porque eu queria comentar uma coisa do conto. Que na hora que eu tava na metade do texto, eu pensei uma coisa assim. Pensei no título, né? Que é Os Assassinos ou Os Pistoleiros. Eu até pensei assim, nossa, aposto que isso foi uma tradução horrível, que tá dando spoiler sobre o final do conto, que os caras vão que alguém vai morrer no final desse conto. E aí eu vi que o nome em inglês acho que é The Killers, né? Que também dá no mesmo, né? Não muda tanto assim. Então, era meio que pra ser um spoiler, pra no final do conto a gente ter uma quebra de expectativa, eu acho, né? Porque no final do conto ninguém morre. Mas apesar de ninguém morrer, os caras eram realmente assassinos, né? E, e cria essa tensão assim, só que eu não sei até que ponto que eu fui convencido por essa estratégia, né? Que tem uma estratégia assim de os caras não morrem. Ninguém morre no conto, mas tem uma melancolia, uma espécie de quase uma atmosfera de terror, assim, né? Porque o cara que tá lá parado olhando pra parede, que sabe que vai morrer, fatalista, né? Uma atmosfera fatalista também, né? O cara não quer fazer mais nada porque ele sabe que vai morrer. E tem também a tensão dos caras lá no bar. Mas eu não sei até que ponto que isso me pegou também, assim, pra ficar fissurado ali durante o conto, né? Igual vocês estão falando dessa questão de o conto tem coisas pra refletir depois. Parece que é por aí também, porque tem alguns contos que às vezes a gente nem reflete tanto, mas que eles pegam a gente emocionalmente, assim, né? Dão tipo um gatilho, assim. E eu não sei se eu tive esse gatilho nesse conto, né? Por exemplo, quando a gente lê o. Como é que é o nome do autor do Corvo? Alan Poe? Ó, O Alan Poe. Quando a gente lê o Alan Poe, assim, a gente nem precisa Sim, meio que aquele conto é entender. bizarro, cara. Não, a gente não precisa nem meio que entender, mas a atmosfera é muito bizarra, né? A gente fica pego por essa bizarrice mesmo, igual o Yuri comentou do filme lá. Qual que era o filme? Algum filme que você comentou lá no grupo? Eu não lembro qual. Midsommar? Era Midsommar. Só que filme é diferente, né? Texto o texto escrito são outros sentimentos ali envolvidos, mas
Quando a gente lê o Corvo, até quando a gente lê o Quiroga também, principalmente da primeira vez, da Galinha da Golada, alguns outros também que a gente leu, que eu acho que tem esse gatilho, assim, de deixar a gente muito abalado ali durante o conto. Eu acho que esse não deixou, não me deixou assim. Mas se você parar pra pensar, né, é um conto muito melancólico. Sim. Sim. E eu tenho a impressão que o Hemingway ele tem uma importância grande para o conto, em escala mundial. Eu posso estar enganado, tá, gente? Talvez eu esteja falando bobeira. Eu acho que ele inaugurou um tipo de conto. Eu não pesquisei nada disso, está na minha cabeça. Por quê? São contos muito. Eu acho que se os contos deles tiverem esse estilo desse conto, há uma evasividade, sabe, nos contos também. É uma coisa que não se fecha e é como se fosse um extrato. Eu não vejo um conto com a necessidade de ter os momentos muito bem marcados de começo, meio e Sim. fim, fecho e tal. Eu acho que a gente tem, às vezes, é um conto que tem um anticlímax, Sim. entendendo? Ele tem uma espécie de clímax. E outros autores americanos que eu já li, eles parecem, assim, ter se inspirado muito no Hemingway, nessa questão dessa secura e de contos em que quase não acontece quase nada, sabe? Assim, contos mais mornos, entre aspas, entende-se mornos, entre aspas, mas e aí, vocês falaram de minimalismo, eu acho que o Hemingway, ele não chega a ser um autor, talvez, minimalista, mas eu acho que ele colocou um germe ali para o minimalismo, sabe? Para autores que vieram depois. Conseguiram ainda enxugar isso mais ainda. Um autor que a gente já leu aqui, brasileiro, tem bastante tempo, acho que no começo dos Destruidores, que foi o Dal Trevisan, com aquela novela Paradário, Sim. é um autor, mais ou menos, que para mim, ele me afilia muito ao Hemingway, mas ele é mais seco ainda, sabe? Ele é mais seco, ele é mais sintético ainda. Então, eu acho que o Hemingway, imagina, começo do século XX, relativamente, ele traz um tipo de conto muito diferente daquele conto tradicional, que normalmente tem uma grande revelação no final, né, um desfecho ali. Ele consegue colocar uma tensão muito grande, mesmo não acontecendo nada. Eu acho que esse é um grande trunfo desse conto. Tem uma tensão legal, a gente percebeu uma intimidação, né, daqueles pistoleiros ali em relação aos personagens do bar, mesmo praticamente nada de concreto sendo feito, a não ser o fato de ele ter amarrado os dois carinhas lá, o cozinheiro, que era o negro, mais o Nick na cozinha, amordaçado os dois, um de costas para o outro. Praticamente foi o que aconteceu, assim, de retaliação que teve. Mas, além disso, não teve nada. E parece, a impressão que eu tenho, e aí eu vou falar para vocês, talvez eu gostasse mais da tradução como os pistoleiros do que como os assassinos. Aí é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu fiquei pensando nisso. Vocês pensaram nisso? Por que mudou o título e tal? Eu vi que tem Tudo essa bem. diferença. Pode ser as duas coisas, né? Killers. Mas eu fiquei pensando que pistoleiro, aqueles matadores de aluguel, talvez fosse uma coisa muito comum nessa região ali onde o Hemingway circulava, onde ele nasceu e tal. Sabe aquela questão daquele código, daqueles homens ali daquela época? E por isso, talvez, que os carinhos do bar também não estejam. Eles estão intimidados, mas eles Mas não tanto, né? não tanto, porque parece que é uma coisa que era relativamente comum. E Sim. eu fiquei pensando nisso. Eu acho que tem o conto, ele traz essas coisas nas entrelinhas que enriquece muito o texto, sabe? Eu acho que, na final das contas, enriquece muito o texto. Eu acho que aquilo que a gente falou, é um conto que depende muito
de ser completado pelo leitor mesmo, Sim. eu acho, no fim das contas. Vocês falaram algumas coisas, eu anotei bastante coisa aqui, como sempre. Por exemplo, a primeira coisa que eu queria falar é que basicamente tudo que a gente lê, desde os contos aos livros, eu diria assim, a maioria mesmo, a maioria esmagadora, são ficções que nunca vão acontecer com a gente. Nada parecido. Ou se acontecer, é algo assim, não muito parecido, sabe? Mas, de fato, a maioria das coisas que a gente lê são ficções. Uma ficção, ou seja, uma invenção. Uma história que foi imaginada e criada. E, claro, esse conto não é muito diferente. Ele ainda assim é uma ficção, foi uma história que foi inventada. Mas a gente consegue, eu acredito, muito mais se colocar no lugar desses personagens do que, eu diria, na maioria dos outros contos. Porque é uma situação tão ordinária, tão... É como eu disse, e como o Anderson falou também, não tem uma grande história por trás, uma grande programação, porque ele vai fazer essa revelação e o final do conto vai ser assim. Não é uma história criada em atos, que no primeiro ato vai ter isso e no segundo isso. Não é uma coisa complexa. É simplesmente a descrição de uma situação corriqueira. E aí, sejam os personagens lá, os assassinos, ou o cozinheiro, ou o cara do bar, né? Eu esqueci o cara que tá servindo no bar. Seja o cara que vai ser assassinado, ou seja o Nick Adams, que tava no bar, eu acho que se a gente quiser, a gente consegue se colocar na situação de cada um deles. A gente consegue se imaginar sendo aquela pessoa, né? Aquela situação ali. E a partir daí, quando a gente faz esse exercício, a gente consegue começar a ter as sensações que eu acho que ele quer que a gente tenha. Então imagine se a gente fosse os assassinos e a gente se comportando daquela forma. E mais ou menos como que é, o que acontece no conto? Vamos resumir. Chegam os assassinos no bar e aparentemente a gente não dá a entender que eles são assassinos. Eles simplesmente chegam lá, começam a pedir comida. Aí quando o cara vai falando o que tem pra comer, ele já começa a dar umas respostas. A gente já percebe que ele é meio mal educado, meio se achando e tal. Aí eles começam a ter bir com aquele termo, né? Qual que é o termo que eles usam? É menino, garoto... Falando que ele é espertinho, um negócio assim. Sabido. Garoto sabido, isso. Menino sabido, sei lá. E aí eles começam a provocar todo mundo com isso. Falando do cara do bar, falando do Nick Adams, que tá perto do bar também. Chamando até ou seja, eles começam a provocar todo mundo. Chama o cozinheiro, provoca o cozinheiro. Então ali eles começam a, de fato, dar suas demonstrações de poder, né? E aí, basicamente, ele revela pra que ele veio matar o cara, ficou esperando, o cara não apareceu, né? Enquanto isso, os caras estavam amordaçados lá atrás. E aí, depois que ele não aparece, eles vão embora. O Nick Adams é mandado pra casa do cara, chega lá, descobre que o cara tá só esperando a morte dele, não vai fazer nada a respeito, volta, conta isso pros caras e os caras ficam meio que espantados pelo fato, pela inércia do cara que vai ser assassinado. É basicamente isso o conto inteiro. Mas, de alguma forma, e pelo menos eu consigo, não sei se vocês conseguem, acredito que sim também, que se vocês quiserem, vocês conseguem se colocar na pele de cada um dos personagens. E aí, por exemplo, imagina a situação em que você seja um dos assassinos e você esteja causando aquilo, ou imagina ainda pior na situação que você seja, por exemplo, o Nick Adams, que você tá num bar tranquilamente e do nada acontece uma situação desse tipo. E é por isso que eu disse que não é exatamente uma ficção. É claro que o texto em si ele é ficcional, mas é uma situação que poderia muito bem acontecer. E é claro que, por exemplo, é um conto que foi escrito em outra época, né? Como você bem disse, essa questão lá do dono do bar. Essa questão de violência urbana devia ser tão comum que ele, de fato, nem se assusta muito. E é claro que hoje em dia ele seria diferente, a gente não está tão acostumado com isso. Mas é uma coisa que pode acontecer ainda assim no dia de hoje. A gente está num bar, na mesma situação que o Nick Adams, e algo semelhante desse tipo acontece. Ou algo até pior acontece. Porque esses bandidos, eles estavam lá, mas de certo modo eles tinham alguns princípios também, né? Eles não chegaram, eles foram mal educados, eles estavam dando ali suas demonstrações de poder, porque eles se sentiam poderosos de fato, estavam armados, eles provavelmente já tinham um histórico, enfim. Mas eles também não eram pessoas sem princípios, né? Eles poderiam muito bem chegar violentando todo mundo, sair quebrando as coisas do bar. E também, isso, de certo modo, a gente não ficaria espantado se eles fizessem isso, né? Mas eles não fazem.
É claro que a todo tempo eles estão provocando os personagens, né, fazendo piada e provocando verbalmente, mas eles não passam disso. E aí, por exemplo, quando o cara do bar, ele dá a entender, ó, como é que é o nome do pugilista lá? Vocês lembram? O cara que vai ser Anderson. assassinado. É alguma coisa tipo Anderson. É Deixa eu Anderson. ver aqui. Ole Anderson. Eu vou chamar de Anderson. eu vou chamar de Anderson. Quando o cara do bar chega verdade. Vou chamar Sabia de que você ia Ole, falar então. isso. Eu vou chamar de Ole, então, para não ser o Anderson que vai ser assassinado. Quando o cara do bar fala para os bandidos, ó, o Ole ele vem de vez em quando, mas talvez ele não venha hoje. Aí fica passando tempo. E aí o cara do bar insiste, ó, eles não vão vir. E, de certo modo, os bandidos eles respeitam aquela coisa que o cara do bar tá falando. Eles não acham que ele tá mentindo ou que ele tá tramando. De fato, eles percebem, eles têm o que eu diria eles têm um pouco de consciência também. Eles não são simplesmente bandidos. E é como o Anderson falou também, eu também consigo perceber uma diferença entre assassinos e pistoleiros, porque se a gente pensar no termo pistoleiro, é algo muito mais característico da época. E não é exatamente que aquele pistoleiro ele é um bicho solto, que vive na adrenalina, que é a ideia que a gente tem de bandido, né, geralmente. Pelo menos atualmente. Não, é como se fosse uma pessoa normal, que tem seus princípios, tem uma convivência normal, mas que ela trabalha com aquilo. Ela vive naquele mundo, mas ela tem toda uma cartela de regras por trás. E aí, a gente poderia, como eu disse, colocar na situação do Nick Adams, colocar na situação do dono do bar. Imagina, cara, você é dono de um bar e aí acontece essa situação com você. Como que você reagiria? Você reagiria de alguma forma semelhante com aquilo que você viu no conto? Ou seria algo totalmente diferente? Porque a depender da forma como aquele cara reagisse, por mais que eles, a princípio, os assassinos, eles não foram violentos fisicamente, eles poderiam ter sido. O que os impediria de ser? E aí, por exemplo, uma coisa que eu fiquei bastante curioso também é o motivo deles irem matar o cara. É claro que não é esse o ponto do conto. Mas eu fiquei pensando, né? Muito por conta da época, muito por conta dessas relações. Será que eles estavam indo matar o cara de fato porque o cara fez algo de muito errado, tipo, roubou um patrão, ou, enfim, fez algo assim? Ou porque ele tinha simplesmente uma rixa com alguém? Ou era um breve desentendimento, sabe? Pode ser a coisa mais grave, como pode ser a coisa mais imbecil também, o fato dele estar sendo assassinado. E isso também reflete muito na forma como ele vai reagir, né? Porque, digamos, se ele sabe que ele fez algo extremamente errado, por exemplo, pegou e roubou, passou a perna, né? Como eu acho que alguém no conto até fala isso. Passou a perna em alguém. Cara, provavelmente ele já sabe que aquilo ali vai chegar até ele. Ele já tá esperando a consequência. Mas imagina que não seja uma situação tão grave assim. Imagina que seja uma coisa mais corriqueira, mais boba. E aí ele vai ser assassinado ainda assim. Será que ele estaria tão acomodado? Ou será que de alguma forma ele ficaria mais revoltado por ele não sentir que ele merece aquilo, sabe? Então, enfim, são pontos aí que eu apresentei, não tem como a gente levar eles a... Não tem como a gente extrapolar eles de uma vez só, mas são pontos interessantes que eu acho que a gente pode abordar sobre essa questão, sabe? Pois é, eu queria tentar extrapolar alguns pontos, né? Inclusive, eu tô fazendo uma matéria que é sobre leitura de textos, né? Que ela envolve os horizontes de leitura, né? Que Aqui, existe deixa eu só falar um negócio rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir ficar até umas 3h15, no máximo, tá? Mas eu acho que dá pra gente Beleza. conversar. Tá. Tá. Eu tava falando que a matéria que eu tô fazendo, a gente leu até um texto lá que fala sobre horizontes de leitura e fala sobre um horizonte da cópia ou da paráfrase, e tem até chegar no horizonte da extrapolação, que é perigoso, que aí a gente envolve questões subjetivas nossas para poder interpretar. E tem o horizonte também da leitura simplesmente errada, só que eu acho que esse horizonte a gente acaba que não chega nele, assim. Eu acho que as nossas análises, a maioria delas é no horizonte de extrapolação, em que a gente acaba trazendo coisas subjetivas, mas análises, assim, que são possíveis de fazer diante das aberturas dos contos, né? Até porque a gente trabalha um gênero de textual que ele é
ele tem muito espaço para interpretação, né? Que é um gênero que deixa muitas coisas abertas, justamente para causar esse impacto, né? Porque o conto tem muito disso. A gente que já leu muitos contos sabe que às vezes as coisas que não são ditas no conto são mais importantes do que as coisas que são ditas. E aí, indo para essa extrapolação, eu vejo que essa questão desse clima, desse ambiente e do Jorge lá, que era o bartender lá, não ficar rindo dos caras, normalizar toda aquela situação, e dos Ele realmente pistoleiros. ficou rindo, né? Ficou olhando, ficou encarando, ficou rindo dos malucos. É, Realmente como se tivesse muito, muito aí, né, velho? e dos pistoleiros, assim, né? Acho que é melhor pistoleiros mesmo, porque você vê que tem uma lógica, uma categoria social ali, e não é assassinos como a gente vê hoje, né? É uma coisa diferente da época. Aí tentando puxar alguma coisa pra época que esses caras estavam, né? Uma coisa que até ficou muito na minha cabeça no início que eu tava lendo foi o seguinte: será que esse conto não se passou no Velho Oeste? Só que depois eu até Eu pensei pensei assim, isso ah, também. parece que Eu não. pensei também. Pois é. Inclusive tem uma referência no conto que fala assim, que o lugar antes de ser um bar era um salão. Aí eu não sei o que que significava essa palavra salão. Talvez fosse salão do Velho Oeste, né? Pode ser, os saloons, né? É É, verdade, eu acredito que verdade. é alguma coisa assim. É, e assim, pelo menos a imagem que a gente tem hoje, eu não sei na época do Hemingway, né? Mas que a gente tem hoje é que o Velho Oeste era muito essa questão da violência mesmo e de muito sadismo, sabe? E eu acho que é diferente um pouco da imagem que pelo menos a gente tem, assim, do pessoal dessa época do Hemingway, porque pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque eles têm uma quebra muito grande de expectativa mesmo, os americanos nessa época que esse cara viveu, né? De 1927. Você vê que em 1929 já é a maior crise do século XX, que é a crise de 29 mesmo, né? Nos Estados Unidos. Tá muito próximo ali, já tá reverberando a questão da crise, e não só dessa crise dentro do país, mas da crise na Europa, porque tinha acabado de ter uma guerra mundial. E é uma quebra muito grande da expectativa, né? Porque você vem do século XIX, os caras acreditavam literalmente que tudo era um progresso infinito que ia acontecer e exponencial, assim. Tudo só ia melhorar, 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 só bastava a gente querer alcançar a civilização igual à civilização europeia, que era o modelo para todo mundo. Aí do nada a civilização europeia implode. E tem uma guerra para poder quase que destruir tudo. Ou destruir tudo, né? Destruir muita coisa. E depois da guerra ainda vem a crise financeira. E aí, uma das tentativas de solução dessas crises, né? Foi justamente o autoritarismo, né? Que tem nessa época. Que é a ascensão do fascismo, do nazismo. E que culmina depois no final em outra guerra. Em outras guerras, na verdade, né? Então o sentimento deve, eu imagino que era muito de melancolia mesmo, né, velho? Porque você passar por uma guerra, depois de pensar que estavam prestes a alcançar uma civilização, né? Inclusive tem a questão da Belle Époque, né? Que o pessoal tinha aquele sentimento de que as coisas estavam indo bem, e passar por isso e depois ter a ascensão de regimes autoritários e tal, e passar por uma nova guerra depois, eu imagino que era um clima mesmo de melancolia. E não só de sadismo, né? Tem essa questão da apatia que ela é muito expressa no personagem que aparece no final, né? Que é o cara que ia morrer. Pra ele, a vida não tem saída. Não importa o que ele fez, não importa o que ele vai fazer. Ele vai morrer.
Ele sabe disso e a gente sabe disso. E a gente pode até especular assim, ele ficou vivo no final do conto. Mas a ideia é realmente essa, ele ficou vivo, mas ele já sabe que ele vai morrer. E essa é a apatia desse personagem, né? Que é muito grande. Mas assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. E também foi uma época, esse texto que é realmente antes de grandes autores também, né? Que eu acho que essa teoria que o Anderson colocou aí, de que o Hemingway influenciou grandes autores, eu acho que ela é válida também. Até porque as distopias são as distopias clássicas, assim, que a gente conhece até hoje. A maioria delas são posteriores também, né? A esse texto que a gente leu. Apesar de que as distopias elas exploram mais um lado assim de extrapolação maior, né? Igual o Yuri falou que o que aconteceu nesse conto seria mais possível de acontecer na realidade do que outras extrapolações, né, que acontecem em determinadas distopias e tal. Mas apesar de ser um pouco mais possível, a gente vê que é tão melancólico quanto. Esse conto ele é tão melancólico assim quanto uma distopia de um regime autoritário que queima livros ou que tem um controle biológico sobre as pessoas. A carga desse conto quer trazer isso de uma maneira muito forte, assim, eu acho. De fatalismo, assim. Apesar de que essa eu acho que é uma leitura também que extrapola um pouco, né? Porque, sei lá, eu não fiquei assim tão chocado com o conto. Mas eu acho que tem esses objetivos, sim. Muito bacana, moço. Eu vou comentar mais uma coisinha também aqui. Ué, Comentei que legal eu essa tô, eu tô questão. selecionando umas partes aqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês. Beleza. Eu vi que o Hemingway, ele usou um recurso que agora não vou lembrar o nome, tá? Certinho, mas vou colocar como quebra expectativa, que é uma coisa que até o Kurt Vonnegut, a gente tinha lido no último texto, ele tinha usado também, mas voltado para o humor, né? E aqui ele usa isso voltado para o suspense. E aí, como que eu falo essa quebra expectativa? Por exemplo, há uma tensão no texto o tempo todo. A partir do momento que ele coloca a personagem rindo dos pistoleiros, isso cria uma expectativa na gente de uma retaliação imediata, né, dos pistoleiros. É um clima muito tenso, é como se aquele humor ali fosse uma coisa descabida. É um pouco estranho aquele tipo de humor naquela situação, entendendo? E quando ele fala também aquela questão do negro, né? O que é que se faz com o negro? A gente espera, pelo menos eu esperei, nossa, pode ser que vai acontecer alguma coisa com esse cara agora pelo fato dele ser negro, né? Eu acho que é outro Sim, momento e com que certeza, ele, se foi usada a palavra negro em inglês, né? sim, Ela tem uma porque conotação extremamente muito mais pesada do que o negro que a gente usa aqui no Brasil. com certeza. Inclusive, eu acho que é até legal quando a gente pegar talvez um texto de um autor de língua inglesa, talvez seja mais fácil achar, a gente tentar, às vezes, procurar no original para pesquisar algumas coisinhas conta própria, que eu acho que vai iluminar a gente em alguns pontos também. Aquela parte também que ele fala, né, quando eles falam sobre a questão do kosher, que é uma referência também ao judaísmo. Olha só, você tem ali referência a negro, né? Provavelmente uma alusão Ao apartheid pejorativa. americano também, né? Sim, sim.
E essa questão também do judeu ali, que não era bem quisto, né, na época também. Eu acho que tem isso também ali, de uma forma mais velada, mas tem. Eu acho que essas coisas no conto, esses pontos, eles são muito bons para criar essa atmosfera de suspense, sabe, eu acho. Eu acho que funciona muito bem. Eu também, eu não fiquei tão impactado, mas eu acho que o Hemingway, ele quis fazer um conto curto que desse conta de condensar essa tensão e com momentos que soasse um pouco ambíguos, sabe? Por exemplo, essa questão desse humor que é usado, ao mesmo tempo que ele traz um certo alívio cômico, se a gente pode dizer assim, com muitas aspas, mas ele é um momento que também cria suspense ao mesmo tempo, sabe? Eu acho. Então, isso é muito interessante. E outra coisa também legal que eu vejo com o Hemingway, essa questão do estilo seco dele, porque em momento algum no conto, o conto está preocupado em dar um feedback sobre a vida desses pistoleiros e das outras personagens, né? Nem o próprio cara que vai morrer, a gente não sabe porque que vai morrer. Então, assim, não há necessidade disso. Eu volto para lá, ele coloca realmente grande peso para o leitor, respaldado ali numa identificação que o leitor teria para uma experiência humana muito comum, como o Yuri falou, né? Talvez por isso que a gente tem uma empatia tão grande com esse conto, por ele talvez ser menos ficcional. Achei legal o Yuri falar isso, ser menos ficcional que outros, sabe? Então, eu acho que é um conto que é um conto pensado, por mais que ele pareça ser muito simples, mas foi um conto bem arquitetado, né? Tem recursos, que tem ferramentas, sabe, ali utilizadas. Acho que é isso. Moço, show de bola, gostei muito. Por exemplo, eu tava lendo umas coisas aqui, que eu já tinha lido, aí tava lendo de novo para dar uma anotada, e eu até marquei umas partes legais aqui, mas, por exemplo, eu marquei uns três aqui, daqui a pouco eu vou ler eles. Mas eu vou ser sincero, se fosse para eu escolher só o conto, assim, terminei de ler o conto, posso até ler mais vezes, ler 2, 3 vezes. Esse conto seria um dos que eu menos ia gostar. Exatamente porque eu não tenho certeza se o objetivo dele é competir com aqueles que a gente mais gosta, entendeu? Eu não sei se é esse o objetivo dele. Na verdade, eu acho que não é. Porque se fosse, seria um gênero parecido, seria uma forma de escrita parecida, sabe? Então, a partir do momento que esse conto ele já é um pouco diferente, uma ideia por trás ela é exposta de forma diferente, é porque ele tem que ser interpretado de forma diferente também. A gente não. É claro que naturalmente a gente compara, mas não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, igual quando o Enon falou, quando o Anderson falou, e quando eu pensei isso também. Ah, porque chegou no final e eu não tive exatamente uma sensação que eu geralmente tenho, ou uma revelação que a gente geralmente tem em outros contos. Eu também não tive nada disso. Mas a gente não sabe nem se é o objetivo, né? Na verdade, eu acho que não é o objetivo. Tanto que, por exemplo, o Enon falou bastante dessa questão de. Qual foi a palavra que ele usou? Que dá uma sensação de Melancolia? melancolia, isso. Dá uma sensação de melancolia ao longo do conto. Eu consigo enxergar essa sensação também, mas eu não acho que seja só melancolia. Muito pela questão da época, eu acho que, na verdade, tem muita questão da normalidade, sabe? Ou a gente pode até fazer assim, que é um tipo de cenário em que a melancolia é o normal. Verdade, moço. Sei que você falou é verdade. O escasso uso dos adjetivos. Mas, então, tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu cheguei a notar aqui, que é como se o Hemingway pintasse de normalidade tudo aquilo que aconteceu de bizarro ali.
tudo, absolutamente tudo que acontece de bizarro é normal. Então, a morte iminente de um amigo, a morte iminente de um cliente, a morte iminente de alguém, quem quer que seja, sem motivo, tudo isso é muito normal. É como se a gente poderia tranquilamente dizer que eles passam por isso todos os dias, ou toda semana, ou estão sempre vendo isso. Chega a ser bizarro quando a gente pensa a forma como eles tratam isso de forma normal. Eu posso fazer um paralelo, não tem exatamente o mesmo sentido, mas eu acho que vocês vão entender. É como se, por exemplo, todos os dias a gente saísse na rua, fosse para algum lugar e alguém tivesse assassinado no chão, assim. É uma ideia que, a princípio, espanta muita gente. Só que se a gente passasse por isso todo dia, a gente ia, tipo, não ia começar a se espantar tanto mais. Ia tratar com muita normalidade. Uma normalidade possivelmente semelhante a essas que eles estão passando por aí, sabe? E uma coisa interessante da época que eu também marquei é que eu não lembro se vocês falaram qual época era exatamente, né? Eu sei que a gente teve a impressão dessa questão de Velho Oeste e tal, mas provavelmente era um cenário onde tinha muito essa questão da livre circulação da máfia, né? Das máfias, dos mais fortes, dos poderosos. Então, inevitavelmente, todas essas pessoas, além da normalidade que elas já sentem em relação a isso, elas também estão à mercê de todos esses poderes, né? Então, elas não só acabam se acostumando, como elas nem têm muito o que fazer de fato sobre nada. E eu peguei aqui uns trechos também, eu queria ler eles, deixa eu só selecionar eles. Ó, primeiro de um dos sites aqui. Os assassinos nos mostram uma realidade social tensa trabalhada de maneira bastante leve pelo autor, mas que, na verdade, esconde uma prisão a céu aberto, onde algumas pessoas conseguem se virar melhor que as outras. A lei dos fortes impera, e é sobre essa lei que temos a definição de quem vive e quem morre. A preocupação do proprietário em saber o que aconteceria com o negro, o cozinheiro ou com todos eles, depois que assassinassem um sueco, é um bom exemplo disso. Hemingway faz um trabalho muito interessante com esses personagens à margem, e lhe basta um pequeno cenário e pouco mais de uma hora na vida de todos eles para fincar uma reflexão sobre o que é viver num lugar onde não se tem controle sobre a própria vida. Todos seriam perdedores, derrotados à espera de um destino fatal? Bem, não necessariamente. É claro que há a intenção de mostrar uma existência pessimista, mas o destino das coisas é posto em suspensão, cabendo ao leitor definir o que acontece ao Sr. Ole Anderson e, por tabela, a todos os outros personagens próximos a ele. Esse é de um dos sites. Que inclusive, eu acho que vocês leram esse, né? E aí tem de um outro site aqui também, que eu também marquei que eu gostei muito. Deixa eu só selecionar aqui. Ó. Ao terminar o conto abruptamente, sem explicar as razões pelas quais o sueco é perseguido e tão pouco porque ele se recusa a tomar uma atitude, ele parece apenas de saco cheio de fugir, e prescindindo de narrar o que parece óbvio, né, o assassinato, Hemingway constrói uma obra-prima tão tensa quanto sugestiva. O foco deixa de estar nos prováveis desdobramentos da história, os quais seriam explorados em qualquer narrativa convencional, e passa a ser a trágica inevitabilidade que a anima. O cansaço do sueco tem ecos quase metafísicos, mesmo que eu fuja, parece dizer. Eles vão me encontrar de novo, logo para que eu vou fugir? Pela violência dos diálogos, pela aridez da narração, pelo incontornável de sua tragicidade, e pela forma como a ação é lacunarmente desenvolvida, até que a percamos de vista, The Killers é talvez o exemplo mais bem acabado da prosa estupenda de Hemingway. Enfim, por que eu falei aquela questão no início, de que se eu fosse escolher o conto, se eu fosse só ler o conto e fosse escolher ele, eu não escolheria, não seria um dos meus preferidos nem de longe. Não só porque a comparação ela não faz muito sentido, porque são coisas totalmente diferentes, mas porque, de fato, se fosse para eu escolher, não é um conto assim que me causou emoções. E eu gosto muito de coisas que me causam essas emoções, assim. Por exemplo, da mesma forma que eu posso assistir um filme, e é um filme que eu posso achar ele muito fera, e muito legal, e muito bem feito, e posso adorar ele, mas nunca vai superar os filmes que eu considero preferidos, que são aquele, por exemplo, eu posso citar Interestelar, Arrival, Poderoso Chefão, A Origem, são filmes, assim, que, além deles serem geniais, eles me causam sensações, assim, de fato. Eles me deixam triste, eles me deixam puto, eles me deixam tudo. Eles me causam sensações. E eu acredito que os filmes preferidos de vocês possivelmente também tem um pouco disso. Então, se eu fosse escolher como um dos preferidos, ele nunca seria escolhido esse conto. Nunca, 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 nunca.
Mas a partir do momento que eu pego essas coisas aqui para ler, né, essas coisas que eu encontrei para ler, que eu tava lendo aqui também para vocês, tudo começa a fazer mais sentido, sabe? Parece que o conto por si só ele não se basta. Não só a gente precisa da discussão, da reflexão, mas também a gente precisa aquele tipo de conto que quanto mais a gente lê, mais faz sentido. E é claro que tudo que a gente lê mais coisas sobre, também vai fazer mais sentido. Mas tem algumas coisas que não precisam tanto. Esse aqui, a partir do momento que eu leio esses sites, essas resenhas, essas outras análises, é como se eu começasse a gostar 2 vezes mais, 3 vezes mais do que eu acabei de ler. Né? É como se a pessoa estivesse escrevendo o que eu estou tentando formular na minha cabeça. Entendeu? Deixa eu ver aqui, eu anotei mais alguma coisa. Por exemplo, tem alguém que escreveu aqui, ó. Ao final do conto, ficamos paralisados tentando entender por que uma pessoa que sabe que vai morrer, daí a instantes, e tem o poder de não escolher não morrer, se deixa matar. Eu acho que, tipo assim, querendo ou não, o grande ponto do conto é esse. Nada mais acontece no conto. O que vai acontecer com as outras pessoas? Tá, isso aí são questões secundárias, a gente pode pensar. Mas a questão aí é sobre a morte iminente e como as pessoas lidam com isso, sabe? Não é nem só morte iminente, né? Não é nem só morte iminente, é assassinato iminente. Né? Porque a pessoa pode morrer do nada, né? Inesperadamente, ou ter uma doença, pode acabar morrendo, um acidente. É assassinato iminente. Você quer falar, Anderson? Você quer que eu possa falar? Pode falar. Eu estou Então, pensativo. tem mais algumas questões que eu queria trazer. Aqui, Uma delas. deixa eu só lembrar aqui que não vamos prolongar muito mais. Já vamos tentar começar, se possível. Beleza. Eu já basicamente falei tudo que eu tinha para falar aqui, então eu não Mas entendi eu muito vou falar. trazer umas questões, se vocês quiserem responder, então. Mas pode abordar aí. Pois é. Aí, a coisa que eu fiquei mais, assim, que eu achei muito estranho também, no meio do conto, é quando. Primeiro foi que ele não falou o nome do Max no início, né? Ele ficou falando que tinha um cara e que tinha um Al. E ele não falou, aí eu não sei por quê. E a segunda coisa que eu também achei muito estranho foi que teve uma parte que o Max estava conversando com o Jorge, né? O Jorge é o bartender. Enquanto isso, o Al tava com a espingarda lá, a arma apontada pro cozinheiro e pro Nick, e eles estavam amarrados lá dentro da cozinha, né? E o Max estava conversando com o Al e eles estavam de longe, né? O Max lá do balcão, atrás no balcão, e o Al lá dentro da cozinha. E nessa hora, tem uma parte que o narrador fala assim: enquanto falava, Max olhava o tempo todo para o espelho. E, teoricamente, ele estava falando É com o verdade, é verdade. Jorge. Ele estava falando com o Jorge, falando assim: sobre o menino esperto que acha que sabe tudo, não vai dizer o que ele pensa, o que ele pensa que vai acontecer. E fala que ele estava olhando pro espelho, então eu tive a sensação de que o Max estava conversando com ele mesmo, e não com o Jorge, com ele mesmo no espelho. Eu achei muito estranho isso, porque, sei lá, não sei o que pode Mas significar. sabe o que eu pensei? Eu pensei um pouco diferente, essa questão do espelho. Eu pensei que esse espelho fosse um espelho grande e ele não tivesse olhando diretamente para o Jorge, né? Jorge? Uhum. Só que Jorge. ele estivesse vigiando o cara pelo espelho. Essa foi a impressão que eu tive. Como se ele Vigiando tivesse... quem? O cara que ele estava perto lá, tal. Quem estava conversando com quem? Eu tinha essa Max e perspectiva. Jorge. Max e Jorge. Jorge era, Então, era o refém. pois é. É O como dono se ele do- pudesse ver o Jorge pelo espelho. Foi essa a impressão que eu tive. Entendeu? Mas eu não sei também. Enfim, não fica claro, né? Ah, tá. Pode ser Fica também. claro. É. É... e aí, falando um pouco também sobre o final ali, eu acho que o conto ele é fatalista, mas até que no final tem uma certa
uma quebra dessa normalização dos personagens também, porque no diálogo o Nick conversa com o Jorge falando assim: suponho que o cara deve ter brigado com alguém em Chicago e por isso que ele vai morrer, né? Aí um fala assim, é terrível, o outro horrível. Aí eles falam, só que aí o Jorge procura um pano de prato e limpa o balcão. Ou seja, novamente o aspecto de normalizar, né? Mas ao mesmo tempo que eles normalizam, eles também acham que não é, tipo assim, não era pra aquilo acontecer, né? Aí, pergunto-me o que terá feito, disse Nick. Deve ter traído alguém, por isso vão matá-lo. Vou sair daqui, disse Nick. E na tradução que a gente leu, tá escrito assim: vou sair da cidade, né? Que o Nick fala que vai sair da cidade por causa disso. Aí eu nem sei se o Nick também fez alguma coisa errada com alguém, e talvez por isso que ele tá querendo fugir também, ou se simplesmente é o medo sei lá, de acontecer alguma coisa com ele futuramente, porque ele não. Se ele achasse tudo isso simplesmente normal e só vivesse a vida dele, ele não ia falar isso, vou sair daqui, ou vou sair da cidade. Aí sim, disse Jorge, é o melhor que pode fazer, sair. Aí o outro responde, não suporto pensar que nele esperando em seu quarto, sabendo o que vai acontecer. É realmente horrível. Bom, disse o Jorge, melhor parar de pensar nisso. O Jorge é o que tem a visão assim de que é melhor não nem pensar nisso porque é muito horrível. E geralmente é o que a gente faz, né, com questões que são muito trágicas, assim. Se aquilo afeta a gente negativamente, a gente tenta não pensar. Mas a gente também percebe que a gente não pode normalizar, né? Simplesmente normalizar tudo que é trágico, né? E eu acho que é uma questão também que se coloca nesse conto, né? Extrapolando um pouco também. Se alguém morresse nesse conto, será que é esse o ponto que iria nos satisfazer mais? A morte de um dos personagens? Porque assim, morrer seria acontecer alguma coisa no conto, né? Efetivamente. E essa morte seria um ponto do conto que faria a gente se sentir mais satisfeito ao lê-lo, e talvez isso também diga um pouco sobre um certo sadismo que a gente tem ao ler esse tipo de história, né? E querer que algo aconteça, por mais que seja trágico. Às vezes não, a gente não quer que algo trágico aconteça, mas talvez é melhor acontecer alguma coisa trágica no conto do que não acontecer nada. Tipo assim, e não sei se o autor chegou a pensar nesse tipo de coisa também, né? Que essa falta, esse vazio, é uma coisa pra gente refletir se a gente também não tá acostumado demais a, a consumir esse tipo de coisa, né? Que é o que tem no filme O Abutre, por exemplo, né? Que mostra como que o sensacionalismo da mídia sobre o que é trágico, sobre mortes e tal, mostra coisas que a gente gosta de consumir, né? Legal, moço. Aí eu pensei nesse ponto, assim, né? Que o Yuri até comentou que não colocaria como um dos melhores, mas até que ponto também é bom a gente ter esse tipo de gosto, né? Porque eu também sinto isso, né? Que eu gostaria mais se acontecesse alguma outra coisa, né? Mas até que ponto que é bom a gente gostar que aconteça alguma coisa. Uma morte, por exemplo, nesse conto. E acho que é isso, para não estender mais, né? Muito bacana que você falou aí. A gente Eu pode ter gostei bastante também. a gente pode ter esse fetiche, né? Ou seja, a gente também, entre muitas aspas, sermos assassinos, né? Porque a gente tem esse fetiche por isso. A questão do conto, eu vou te falar assim, talvez que ele não tenha me mexido tanto comigo, nem tanto pelo fato de não ter acontecido muita coisa. Eu acho que eu sou daqueles que eu posso estar. Eu penso nisso sempre, mas eu ainda sou daquele tipo de pessoa que penso mais na linguagem, sabe?
Então, talvez linguisticamente eu não tenha ficado tão impressionado com esse conto. Mas eu confesso que essa questão do nada acontecer foi uma das coisas que chamaram a atenção. Na verdade, sabe? Eu acho que... E aí a quebra de expectativa. Eu acho que tem muito isso também do conto ele criar esse estereótipo do que é um assassino. É o cara durão que chega num bar e desrespeita todo mundo, desacata e manda ver e tal. E o que seria a pessoa que é a vítima, sabe? Aí vem o anticlímax. Porque a gente tem um estereótipo de assassino, mas você não tem uma vítima que é estereotipada. Eu acho que isso enriquece muito o conto. Gente, quebra de expectativa é uma coisa que tem demais em conto, principalmente em conto, sabe? A gente está sendo o tempo todo surpreendido de uma forma positiva ou negativa. Eu acho que isso é muito comum. Nos textos curtos, principalmente, porque é um texto que o Cortázar fala, né? Tem que ganhar a gente por nocaute, não é por pontos. Então, tem quebra de expectativa sempre, né? Não tem como não ter, né? De uma forma ou de outra. Mas, nossa, eu estou muito satisfeito, tá, gente? Olha, a discussão foi mais curta hoje, mas eu estou muito satisfeito com a discussão desse conto. Como sempre a gente fica, né? Clichê falar, enfim. Também tô. Na verdade, o Anderson falou uma coisa aí que eu tô pensando aqui. Essa questão da escrita. Eu também amo coisa bem escrita. Eu lembro até de um caso que eu comecei a ler Noites Brancas, do Dostoiévski. Se eu não me engano, foi junto com o Anderson, ou perto, assim. Eu lembro. E aí, no primeiro parágrafo que o Anderson leu, ele falou, meu Deus, já amei. Primeira coisa que ele leu, o negócio falando lá das noites brancas, do céu estrelado, o Anderson já ficou maluco. E eu entendi tudo, até porque eu pensava da mesma forma. Gosto muito também. Mas vamos ser sinceros. É claro que tudo isso também envolve muita habilidade, muito repertório, tudo. Para escrever coisas desse nível que a gente está falando, tem que ser muito bom. Isso é um fato. Mas vamos tirar essa parte de lado. Querendo ou não, sempre vai ter um pouco de vaidade ali também. Isso é um fato. Ou não. Tanto da parte de quem escreve, a não ser que seja um caso muito específico, né? Mas eu imagino que quem escreva aquilo, principalmente depois que o livro é bem reconhecido, a pessoa sabe que ela escreveu algo muito bom. Ela sabe que ela é muito boa. E ela sabe que as pessoas vão gostar e vão falar o nome dela. Então, é claro, ela pode ter um amor incondicional à arte também, mas ela também ela também sabe que aquilo ali é bom para ela. Tem uma vaidade por trás, isso é fato, e sempre vai ter. Da mesma forma que nós, leitores, também temos essa vaidade de, por mais que nós tenhamos um gosto e nós fazemos coisa X e coisa Y, que a gente de fato acredita que é melhor para a nossa vida, que nos educa mais, que nos torna melhores, enfim. Mas também a gente também sempre vai ter um pouco de vaidade. Quando a gente olha para a gente tá lendo um conto do Ernest Hemingway, ou a gente lê um livro de tal pessoa, ou a gente se sente uma pessoa culta ou estudada, ou a gente gosta também de estar nesse meio, porque a gente se sente bem com isso. E não é só se sentir bem de satisfeito, mas a gente também tem um pouco de vaidade. E eu acredito que não tem como negar isso. Pode, claro, ter níveis, né? Pode ter muito, pouco e muito. Mas sempre tem um pouco também. Tanto na escrita, né, no caso de quem escreve, como na parte de quem lê. Isso é um fato para mim. E quando o Anderson falou que, de fato, ele sempre se preocupa muito com a linguagem, eu também, como eu disse, eu também me identifico assim. Mas talvez um dos pontos de genialidade ou de grande diferença do Hemingway, pelo menos nesse conto, e imagino que nos outros também, nas outras textos, né? Porque pelo que a gente viu, as coisas não são muito diferentes assim, tá em exatamente ele não se preocupar em causar esse tipo de impacto. É como se ele estivesse simplesmente querendo expor algo cru. Sabe? Ele não quer fazer frases bonitas. Porque provavelmente ele conseguiria fazer muitas. E deve ter feito, né? Não nesse conto, mas ele simplesmente expõe algo completamente imbecil, idiota e cru ali. E simplesmente joga pra gente, sabe? Então, eu acho que é um ponto de destaque
nesse conto. Eu acho que E só uma coisa, tem um moço. pouco de coragem para fazer isso. E uma coisa, e só completando rapidão aí. E não pensemos nós que isso é fácil, porque Sim, você percebe que ele tem uma linguagem muito próxima da linguagem jornalística, mas não é o texto jornalístico. E sim. aí você vê que, por exemplo, ele podou praticamente os adjetivos. Não é fácil você fazer isso e criar um texto, e para você Não, criar uma é empatia, mais difícil é fazer um texto até sem mais difícil, adjetivo. exatamente. Então, assim, cara, ele deixou essa marca mesmo, por isso que eu acho que o Remy é um grande autor. Aqui no Brasil, não é o cara que eu quero lembrar, tá? Mas aqui no Brasil, um cara que é muito seco e que eu adoro, eu acho que um dos maiores brasileiros é o Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas. Ele é um cara genial, sabe assim? Tem uma escrita muito parecida com a do Hemingway, inclusive. Mas são outras abordagens, né? Mas cara, não, é grande autor, não tem dúvida não, é grande autor, E ele escreveu esse né? conto com 28 anos, lembramos Pois disso também. é. E um outro ponto aqui, para a gente finalizar, é um ponto que eu escrevi lá no início, mas só agora que eu lembrei dele. A gente também já abordou um pouco dele, mas é até curiosidade, né? Porque quando vocês falaram da pesca, eu associei a Coda, que foi o último filme que eu assisti ontem. E aí hoje eu comecei a assistir, eu até falei com vocês, Cidade de Deus. Que, se eu quiser, eu também consigo fazer uma associação aqui. Né? Que é essa questão de vida em comunidade, ou vamos ser mais específico, vida marginalizada. É um tipo de ambiente diferente, a gente sabe que é. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem muito dessas coisas, mas provavelmente vocês já viram Tropa de Elite, Cidade de Deus, eu imagino. Lá é tudo muito certinho. É claro que a gente perguntar para as pessoas em geral, né, para as pessoas do dia a dia, elas vão ter preconceitos em relação a esse tipo de vida em comunidade. Mas para nós que já vimos o mínimo sobre isso, a gente sabe que as pessoas podem achar que lá é bagunçado, mas lá não é nada bagunçado, não tem nada lá que é bagunçado. Vou falar favelas em geral, favelas, comunidades, não tem nada lá que é bagunçado. E por que eu tô falando isso? Os princípios lá, tanto dos bandidos como das pessoas que moram lá, são muito bem certinhos. É claro que tem gente maluca, né? Por exemplo, é claro que tem bandido que não tem princípio, que vai fazer qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas seguem princípios muito à risca. Tanto que, não sei se vocês já viram coisas parecidas, mas geralmente tem alguém lá da comunidade e a pessoa vai e faz uma coisa muito, muito, muito escrota. Tipo, ela rouba alguém, ou ela bate em alguém que não devia bater, ou ela trai alguém, ou pega a mulher de alguém. Tipo assim, faz alguma coisa que a moral deles impede, que a moral deles condena, acontece algo com essa pessoa, sempre. Isso é um fato. E aí, o que geralmente acontece, né? Alguém corta o cabelo da pessoa. Mulher acontece muito isso. Quando a mulher pega o marido de outro, eles pegam e raspam o cabelo dela. É como se fosse uma lei lá dentro. Por exemplo, uma coisa que acontece também, essa mesma coisa de trair ou de roubar, ele busca a pessoa, quando a pessoa é buscada, ela já sabe o que vai acontecer com ela. Ela vai ter a condenação dela ali. Aí, às vezes, eles começam a filmar a pessoa e ela vai ficar tomando 1 minuto de paulada, sem parar. Então tem essa questão de cabelo, tem essa questão de paulada, tem essa questão... Enfim, aí tem casos também da pessoa simplesmente morrer, né? Você fez isso, agora você vai morrer. Enfim, eu tô falando isso porque é como se, nesse caso, na verdade, em alguns momentos essas pessoas também aceitassem o seu destino, porque elas sabem como as coisas funcionam. E apesar de, nesse conto, a gente não saber o que aconteceu, né? O que o cara fez, por que ele vai morrer, por que ele não poderia fazer nada, eu lembrei disso porque pode ser que seja um cenário semelhante, de o cara simplesmente aceitar a consequência daquilo que ele fez. Principalmente por conta do cenário, né? Do cenário da época ali, por exemplo, se o pessoal do bar estava tratando com normalidade, não teria por que o cara o cara que vai ser assassinado também não tratar com normalidade o cenário que estava acontecendo. Se não é surpresa pros caras do bar, também não é surpresa pro lutador de boxe lá, entendeu? Na verdade, tem um personagem que ele é o que menos aceita, que é o Nick, né? Tanto é que ele vai até a casa do cara pra tentar convencê-lo de que tinha alguma saída pra ele. E Não, inclusive ele corre um risco muito grande, né? Porque sim. imagina se os caras estivessem lá só esperando alguém sair pra ir na casa do cara. Eles iam Não, matar o quando Nick. eu falo aceita, não que todos aceitem que eles vão morrer. Na verdade, o único que de fato aceita é ele, né? Mas que eles não se espantam com
a emergência da situação, entendeu? Sim, sim. Não é o que espanta eles. Inclusive um Eles personagem até negro, entendem. o personagem negro ele procura evitar a situação, talvez até porque ele já esteja acostumado com tantas coisas ruins que não tem Sim. solução, que ele simplesmente fala para os outros evitarem, porque não é eles não vão conseguir resolver. Sim, exatamente. Mas é bem isso. Essa era a última coisa que eu tinha pra falar pra vocês. Gente, eu pensando aqui, como que ele conseguiu criar uma história com tão poucos elementos, sem psicologismo praticamente nenhum, uma história consistente, sabe? E muito verossímil. É realmente, assim, a gente sai do conto, o conto cresce, né? Enfim. Já tá gostando mais agora, né? Com certeza, mas não tem. Gente, é muito bom a gente poder fazer isso aqui. Quem dera a gente, tudo que a gente lê, a gente pudesse discutir, né? É Com as verdade. pessoas, né? É muito bom. Eu gosto de ler solitariamente, mas quando eu Sim. leio e eu posso discutir com alguém, é muito melhor. Se você Vamos discutir. discutisse A Casa dos Espíritos com nós, você ia ver que é o melhor livro do mundo. Moço, eu tenho certeza que não. Um dia a gente vai ler esse Mas eu livro. discuti, porque você esqueceu que a Casa dos Espíritos eu li foi com meu amigo lá, nós dois discutimos demais a Casa dos Espíritos. E não teve salvação mesmo, entendeu? Ah, e vou te contar mais. A Isabel Allende lançou um livro novo, chama, eu acho que Violeta. É o mais recente dela desse ano. Meu colega tá lendo porque a editora mandou de presente para ele, que ele é parceiro da editora. Aí ele falou, Anderson, o livro é ruim igual a Casa dos Espíritos. E ela parece que pegou alguns trechos idênticos da Casa dos Espíritos e jogou dentro desse livro aqui. Tem uma mulher que morre com a cabeça decepada, igual na Casa dos Espíritos. Ele tá me contando que é praticamente a mesma coisa, gente. Nós estou Coitado. exagerando, né? Tá tendo exagero aqui. Mas não tenho vontade de ler mais nada dela, não, sinceramente. É igual a Torre Negra. Esse episódio aí vai ficar marcado. Mas a Torre Negra eu tenho vontade de ler, por mais que vocês falem que o filme é muito ruim. Tanto que eu assisti o Iluminado, aí tinha uns caras fazendo umas teorias assim, sabe? Ah, porque talvez o hotel lá é assombrado por conta dos personagens místicos da Torre Negra. Sei lá, eu nem sei qual que é a história por trás, mas eu tenho muita vontade de ler. Mas o filme deve ser ruim mesmo, eu acredito em vocês. Pois é, o Iluminado é uma das poucas obras do Stephen King que, assim, cultuadas e que foram adaptadas de forma bem... Teve uma recepção boa pela crítica, né? O Stephen King ele não é muito... Não dá muita sorte às adaptações, não, tá? Infelizmente. Eu acho que o pessoal fala, mas acho que isso é verdade mesmo. Entendeu? Pois é. Ô, gente, e Show de bola. Sandman? Tá todo mundo preocupado, né? De estragar o quadrinho também, né? Do Neil Gaiman, porque depois de tantos anos, um quadrinho sagrado pra galera, né? Esses quadrinhos virar uma adaptação bosta, a galera fica muito chateada, né? Mas vai adaptar pra série? A Netflix tá adaptando, né? Vai fazer um mega lançamento, acho final do ano agora, para disputar com o Senhor dos Anéis do Prime. Né? Ah, mas sei lá, né? É aquilo que a gente fala. Tem coisas que a gente não tem muito controle, né? E Sim, pelo menos a obra existe, né? O original ali. pois é. É igual Iluminado. Iluminado, filme do Iluminado livre é completamente diferente. Não completamente, mas o próprio Stephen King odeia o filme. Que é diferente. E não necessariamente um exclui o outro. Oi, Yuri, você É, assistiu Duna, falar nisso? Duna? Assistiu, né? Ah, não, beleza. Existe tem um tempo, inclusive. Gostei muito, gente, Duna. Nossa, tem que ler, Só né? que eu fico meio puto, é igual eu falei no negócio de série. É claro que podem ter exceções, mas eu geralmente não gosto quando eu tenho que assistir mais coisa e a coisa ainda não tem, sabe? Aí quando eu terminei o filme de Duna, por mais que seja um filmão, eu adorei. Mas eu queria que a história tivesse acabado, cara. Aí tem mais coisa pra assistir. E aí o filme é só ano que vem ou depois, aí, pô, deu até um arrependimento, assim. Eu fico muito agoniado, cara. Ó, pois é, a série Ruptura vai ter outra, porque pelo final ali, o final fica bem aberto. Mas eu, sinceramente,
há muito tempo eu não me empolgava com uma série igual eu empolguei com essa Ruptura, não. Eu vou assistir Porque, ela. Ela vai ser a exceção. gente, falando sério, vocês têm que assistir, vocês vão gostar demais. Vai lembrar The Leftovers, vai lembrar Twin Peaks, tem muita referência, muita coisa, e a série tem. Sabe aquela série simples? É uma série com. É um negócio simples e grandioso ao mesmo tempo. São poucas cores, poucos cenários, mas é um enredo muito bom, sabe? Assim, ótimo. Cara, e tem tudo a ver com o mundo de hoje, sabe? Grandes corporações, ambiente de trabalho que te enlouquece. Você tem que assistir, entendeu? Mas The Leftovers também é uma série simples, né? Que com uma produção que não é Sim, uma mega produção e consegue ser melhor do que essas séries com mega certeza. produzidas. Com certeza. Eu fico feliz de você me apresentar The Leftovers. E eu vou assistir novamente, com certeza. É muito bom, né? Entendeu? É ótimo. Nosso pai. Traz aquela sensação, né, cara? É uma série, nossa, de uma atmosfera muito grande, sabe? E Ruptura tem isso também, a atmosfera. Eu gosto dessas coisas mais atmosféricas, assim, sabe? Vocês vão gostar demais. Com certeza vocês vão adorar a Ruptura. Entendeu? Eu vou assistir. Primeiro eu vou assistir Twin Peaks. Eu vou terminar um bocado de filme que eu tenho pra assistir, mas depois eu vou assistir Twin Peaks, vou assistir Ruptura. Aí eu vou falar pra vocês. Tá bom? Mas vê Ruptura primeiro, mano. Ruptura é pequenininho, Twin Peaks é grandão. Eu vejo primeiro, deve ser Porque uns Twin menos de 10 Peaks, episódios. depois você vai ter que ver os filmes, outros negócios. É mais material, né? Twin Peaks. Não, pode ser. Tá? Eu assisto primeiro. Beleza. Show de bola. Galera, fechado então. Eu vou upar lá no YouTube. Não sei, vocês costumam ver lá os vídeos? Pelo menos abrir lá pra dar Eu uma não olhada? costumo, mas por coincidência eu vi essa semana a nossa discussão com da Silvia Plath. Então, eu vou upar lá e Oh, mando lá no tem umas YouTube. coisas que são muito engraçadas, velho. Que a gente vai ver depois e vai rachar, assim. Porque tem uns trem que é muito engraçado. Igual hoje mesmo no vídeo, o Anderson olhando pra cima. Não, Nossa, gente, verdade. não Eu vou rever isso aí depois. Assim que Ficou eu terminar uma de upar, eu sombra, mando lá né? no grupo, então. Beleza. Show de bola. Foi engraçado mesmo. Eu tava olhando assim do nada. Falou. Valeu, galera. Até mais. Eu quis ilustrar, vocês não entenderam, porque no conto do Hemingway, vocês esqueceram que o cara, quando entra, tá escurecendo e tem uma luz pela janela e tal, assim. É verdade, é verdade. Entendeu? Ele quis fazer o Falou, galera. personagem. Valeu, até mais. Falou. Vai, gente. Tchau, tchau.